Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Quinto Dia Útil, o podcast oficial da Carreira Miller. Hoje a gente vai conversar com você que é BP, com você que quer ser um BP, né? Que coloca isso nos teus planos. Será que o BP ele precisa conhecer de remuneração? Essa é a pergunta que a Luciana Bergamasco vai nos ajudar hoje. Luciana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por tua presença aqui, tá? Obrigada, Emerson. Obrigada pelo convite. Imagina. Eu também estou na companhia dos parceiros aqui da carreira. O Rafael, a Fer e o Renan. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. Valeu, obrigada. Bom, vamos lá então, né? Vamos conversar com a Luciana. Luciana, primeiramente, né? Conta um pouquinho pra gente da empresa que você vem, a Klabin, que é uma grande empresa, a gente admira bastante, temos feito uma série de trabalhos assim que são tão gratificantes, né? Entender o propósito, inclusive, que estão por trás deles. Então conta um pouquinho da Luciana, que está na Klabin, mas a Luciana também, mãe da Elô. Abre aqui o podcast para todos te conhecerem. Ah, legal. Eu acho que agora dizem que quando nasce uma mãe, a gente perde a nossa identidade, né? Agora eu não sou mais a Lu Bergamasco, eu sou a mãe da Elô. Aí eu abro as reuniões, todo mundo quer saber onde ela tá, né? Ninguém mais quer falar comigo, então eu já tô me acostumando. Mas é isso aí, eu tenho uma bebezinha de 10 meses, muito bom, tá sendo um grande aprendizado, né? Uma vivência bem diferente aí de tudo que eu já fiz na minha vida e tá sendo bem especial. E falando um pouco de carreira, né, tô lá na Klabin como coordenadora de Business Partner, né, mas eu não comecei como BP não, né, a minha carreira começou numa área de expertise, na área de recrutamento e seleção, como headhunter, né, em consultorias aí de busca de executivos. E aí depois eu acho que eu vou te explicar como isso faz sentido numa carreira de BP, né? E a carreira de BP foi acontecer um pouco mais à frente, um pouco mais madura aí na cadeira de RH. Se eu ia perguntar isso, um BP ele se descobre BP ou ele já nasce BP, né? Vamos falar um pouco disso também. Então, eu acho que ser BP tem que ter uma certa inclinação, sim. Eu acho que o papel exige algumas competências a mais do que quando você é uma área especialista. E eu tive colegas que também eram de áreas de expertise que tiveram essa vontade, né, de fazer uma transição para BP e tiveram a chance de fazer, mas não se identificaram, assim, quando assumiram o papel, entenderam que não era bem aquilo que aparentemente, né, quando você vê de fora, acharam com que iam trabalhar, né? Então eu acho que não é todo mundo que se adapta não e que tem inclinação para BP. O que um BP realmente faz, Luciana? Porque assim, eu quero que você me diga a real posição, porque às vezes a gente escuta eu sou BP, mas na prática não é BP. Então me diga, o que um BP faz e o que um BP não deve fazer? E eu acho que isso é tipo a resposta do pote de ouro essa, né? Eu acho que ainda acho que há bastante controvérsias assim no mercado, né? A gente, inclusive em termos de nível, né? Você vê BPs analistas mais júniores, você vê BP coordenador, BP gerente, então tem bastante divergência no mercado. Eu vou te falar o que eu acredito, tá? Eu acredito que o BP ele é de fato um parceiro de RH para o negócio, uma pessoa de referência para todo e qualquer assunto de RH. Então, ele tem que ter condições de conversar com o cliente sobre todos os subsistemas de recursos humanos, né? E ele precisa, sim, à medida que ele vá, ao longo da sua carreira naquela empresa, se aproximando do negócio, conseguindo também falar de negócio com o seu cliente, né? E conectando como através de gente gestão, lá na Klabin a gente chama RH de gente gestão, então às vezes vocês vão me ouvir falando de gente gestão por força do hábito, como o RH pode se tornar uma força motriz, como o RH pode vir como realmente esse parceiro para impulsionar o negócio, né? Então, eu acho que em linhas bem macros seriam essas. Agora, na prática, a gente tem conversas de alto nível, então conversas de estratégias, mas a gente tem um monte de demanda que é mais de dia a dia, de pôr a mão na massa, mais operacional, né? E eu acho que a gente vive muito esse conflito, né? O quanto a gente deveria esvaziar um pouco o nosso dia a dia de atividades mais operacionais para dar tempo
de estar na área do cliente, na agenda do cliente e cuidando da estratégia, né? Mas esse equilíbrio não é tão simples assim, então eu vejo a gente bastante demandado com assuntos de estratégia, mas também com bastante demanda mais operacional. Você sabe que você falou isso? E tem um guru do RH, né? Na verdade, ele que começou com essa ideia de business partner e tal, chama Dave Urich. Ou Urich, não sei como ele usa a pronúncia do sobrenome dele. Mas ele diz que os pilares dos BP são 4, né? Então, gerente de operações, parceiro estratégico, mediador de conflitos e resolvedor de emergências. Aí eu procurei, né, saber um pouco mais disso tudo e encontrei a melhor definição na internet, que é o BP é o parça. O cara, ele precisa... Dá pra falar assim? Ele precisa... Eu ia chegar e ia perguntar pra ela, você acha mesmo que o BP é aquele cara parça, assim, ó? O cara tem que apagar incêndio, ser comunicador, pensar em estratégia, tá por dentro do negócio, é isso que você acredita, então, Lu? Eu acredito nisso, sim. Eu acho que a gente é meio bombril, assim, né? Mas eu acho que o BP também tem que conseguir fazer os encaminhamentos corretos, né? Então a gente acaba sendo um canalizador ali, uma figura, né, que canaliza as demandas, mas a gente também precisa saber fazer esses endereçamentos, né? A gente não precisa resolver tudo, na verdade a gente precisa conectar as coisas, né? Então conectar outras áreas, conectar os nossos pares aí de expertise para demandas mais profundas, né? Mas eu acho que a gente acaba sendo essa pessoa que é para tudo, assim, meio um bombrilzão, né? Na área de TI... Pode seguir. Não, pode seguir. Na área de TI a gente tem um analista de negócios, né? Eu não sei se... Acho que parece muito, né? Quando você começa a dizer, porque eu não vou programar, eu não vou fazer coisas que o desenvolvedor tem que fazer, mas eu preciso entender do negócio, eu tenho que mediar essas coisas para que eu consiga produzir algo, uma solução para atender, né? É a ponte entre essas... E o BP, acho que ele tem... Vou simplificar até mais isso daí. É um arquiteto. Eu acho que o BP é um arquiteto, né? O cara tem que entender da obra, mas ele não vai pôr a mão lá na massa, na obra lá, mas ele tem que saber, porque ele tem que estar ali na... Ele tem que orquestrar. Eu acho que o BP ele tem que saber o projeto e a obra. Desculpa, pode falar, Lu. Não, eu ia falar que o BP tem que saber orquestrar, né? É ele que conecta todas essas partes e vai dando um pouco da emergência de cada coisa. Eu acho que é bem por aí. Mas você falou de TI, e eu também sou BP da área de TI, eu adoro o CBP deles, porque o modelo deles é muito parecido com o nosso. É a área que mais entende o meu lugar, assim, o que eu tô fazendo lá. É a área de TI. Eu falo assim, então, eu faço muita, né? Então, eu sou igual aquele nosso analista de negócio, nosso BP de TI, entendeu? Eu sou o BP de RH. Verdade, né? Eu olho para essa posição e você acabou já respondendo um pouco da questão. O BP, ele precisa conhecer de remuneração? Você falou que ele tem que conhecer de tudo um pouco, né? Então, a gente tem até um tipo de profissional agora, inclusive na TI, chama de T-Shaper, né? Já ouviu falar dessa expressão, Lu? Não conheço. É um profissional que ele tem uma especialidade, ele tem que ter algo em que ele se aprofunda, mas depois é como se fosse uma árvore, assim, né? Tree shape, daí ele coloca o T de tree, então para baixo ele tem a raiz que vai estar conectada a algo que ele tem que conhecer bem, então de repente dentro da área de RH tem algum subsistema que você é um especialista, mas depois quando abre essa árvore de conhecimento, você vai conhecer um pouco de TI, né? Você começa a conhecer desse negócio, você começa a entender o que é um arquiteto, o que é um engenheiro de dados, o que é um cientista de dados. Você vai se embrenhar por áreas em que você vai ter um conhecimento que ele é amplo, mas ele não é tão profundo, né? Então você, dizendo isso para mim, você diz assim, não, o BP tem que conhecer de remuneração. E a realidade é essa, Lu. Você acha que os BPs conhecem de remuneração e têm condições, trazendo um pouco agora para o lado da remuneração, de ter conversas nesse nível? Ou precisa que a empresa tenha uma política e dê uma sustentação para eles? O que você pensa desse tema? Eu acho que o BP precisa conhecer de remuneração. Acho que remuneração é um dos pilares mais importantes na relação com o cliente, porque de remuneração tem vários outros outputs, né? Então você fala um pouco de cargo, né, e de função, do que é esperado. Quando vem o pedido de reconhecimento, você vai entender como está essa posição na faixa, como que foi, aí se atrela a performance, obviamente, mas remuneração endereça uma série de outras coisas importantes na estrutura, né, então eu acho que é fundamental.
mas não acho que é a grande realidade. Eu acredito, eu também particularmente acho que o BP ele precisa ter vindo de alguma área especialista. Acho que isso traz muito valor para o trabalho do BP. E o que eu tenho percebido é que, em geral, não são de áreas hards, assim, então não é geralmente das áreas de remuneração ou analytics, eles vêm normalmente de áreas como a minha, né, de recrutamento e seleção ou de DO, áreas assim de um conhecimento que a gente fala mais dos softs ali do RH, né? E aí eu acho que isso traz um pedágio que a gente precisa correr atrás depois, que é realmente se aprofundar no conhecimento mais técnico, né, da área de remuneração. Porque a gente no dia a dia é muito demandado para discutir isso, né? E a gente só consegue propor algumas reflexões para o cliente se a gente consegue discutir remuneração de uma forma mais profunda, né? E não ser assim, a gente brinca muito do tirador de pedido, né? Que é uma coisa que a gente quer superar já há algum tempo, de a gente não ir lá com um caderninho, né? Tomando nota de tudo que o cliente quer, não consegue debater, não consegue questionar, não consegue, né, propor nenhuma reflexão, volta para dentro de casa e começa só, né, emitir o que ele pediu, né? E aí eu acho que remuneração passa um pouco por isso, assim, de fazer discussões mais de alto nível, um pouco mais profundas, propor uma reflexão antes de sair tomando decisões, assim. E aí eu acho que sim, acho que as empresas, a política, ela é importante porque ela é um norte, assim, eu acho que ela nos dá alguns caminhos e alguns limites, né, pra gente também garantir que haja justiça e equidade em alguma medida, né, para que a gente consiga que as pessoas estejam dentro de um lugar mais ou menos justo ali, né, mas só a política não é suficiente, né, acho que o BP precisa conseguir explicar essa política, o porquê de determinadas regras, né, então para mim é bem fundamental no meu ponto de vista. Luciana, eu já ouvi muito assim, né, o termo de que o BP, ele tem que ser um open mind, né, quer dizer, ele precisa trabalhar nessa interação entre líderes, entre os colaboradores e também entender do negócio, né, saber aquilo que provavelmente é bem pertinente ao negócio. Então eu acredito, como você falou, né, fica aí não é só um tirador de pedidos em algumas situações, né, precisa entender do negócio e também saber o direcionamento disso, né? Então, é um agregador ali. Eu vejo que é um papel de BP, e principalmente em projetos, né, por experiência que nós desenvolvemos, o BP assume um papel muito importante, porque ele tem a proximidade, né, com o líder, com o gestor, ele tem a proximidade com o colaborador, e proximidade também, quando existe uma estrutura corporativa, igual de remuneração, né, ao que a estrutura também precisa, né? Então eu acredito que é um papel aí de open mind, né? Precisa entender e digerir bem e passar para frente, né? E eu vejo também que a gente é meio que um tradutor, né? Então eu tenho a responsabilidade de levar para minha área de expertise uma demanda já meio traduzida, meio entendida, pensada, né? Perfeito. Então as nossas áreas de expertise, elas têm lá, eu acho que por definição as áreas vamos falar de remuneração especificamente, ela é guardião a área é uma guardiã das regras e da política e de ser padronizado e de ser igual para todo mundo. O papel da área de remuneração é esse, eu estou totalmente de acordo, né? E aí é o meu papel sensibilizar essa área e demonstrar porque eventualmente a gente tem que fazer algo diferente ou específico, ou abrir uma exceção. Só que para eu conseguir sensibilizar a minha área, eu preciso conseguir traduzir como aquilo reflete no meu cliente ou porque aquilo é importante para a companhia como um todo, né? Não só para o meu cliente específico, para a gente não ficar no micro, né? Mas como isso conversa com o todo. Então, é um papel muito de tradução, né? E eu vejo que a gente, por exemplo, na Klabin, a gente conseguiu já muitas conquistas, conseguindo demonstrar para a área que não está lá no dia a dia do cliente, como alguns ajustes são importantes e são benéficos, né? Então eu vejo a gente nesse lugar que a gente não só tem que ser influenciador do próprio cliente para algumas coisas, mas influenciar nos nossos pares internos. E também o desafio, né? O desafio de entender as áreas. Você citou o exemplo da área de TI, que tem um perfil, aí você vai para uma área de engenharia, que tem um outro perfil, e muitas vezes aí você vai para uma área de marketing, vendas, que tem um outro perfil, quer dizer, é trabalhar também nessa tradução do que as áreas precisam, né? Então o BP, ele faz esse elo, e é um elo importantíssimo, né, dentro da gestão de pessoas.
Exatamente. Tem até o Steve Jobs dizia, né, que o cliente não sabe o que ele quer, né, ele reconhece quando vê. Você acha que isso também pode ser uma realidade para o BP, assim, que às vezes ser esse comunicador, né, porque ter o BP nas pontas é importante porque ele vai ser ali um porta-voz, né, como a gente já comentou. Você acha que às vezes o RH não faz ideia do que quer ou do que precisa, e o BP é esse cara que fala assim, não, olha aqui, ó, vamos fazer tal coisa. O cliente, na verdade, né, o cliente do BP, que pode ser diversas áreas, né? Você também, sabe que eu acho exatamente. que esse exemplo que você trouxe, Fê, eu acho que é o lugar do meu sonho onde eu quero chegar, eu e a minha equipe, né? Que é a gente se antecipar à necessidade do cliente, né? A gente fala muito isso na teoria, mas isso não é tão simples na prática. Mas eu acho que é exatamente isso, assim, eu ir lá e falar assim, cara, é disso que você precisa, eu dar uma ideia, eu dar um plano, e o cara fala, nossa, exatamente isso. Eu acho que a gente ainda não, na maior parte dos casos, não está nesse lugar. Eu acho que a gente ainda, às vezes, é muito reativo, ou a gente atua junto com o cliente, né? Assim, no sentido, não consegue se antecipar tanto. Mas eu acho que esse seria o lugar ideal do BP. Você já viu alguma empresa assim, Luciana? Eu falei no começo que a gente precisaria esvaziar um pouquinho o nível de atividades mais operacionais que demandam muito tempo, né? Então, às vezes, a gente às vezes trabalha muito para nós mesmos. A gente fala assim, eu falo às vezes, eu trabalho mais para o RH, porque é tanta informação, é tanta planilha, é tanto número, é tanto controle, que eu tô trabalhando para dentro, olhando para dentro de casa e menos para o meu cliente, sabe? Acho que a gente precisa esvaziar um pouco esse nível de demanda do BP para que ele tenha, assim, até não é só tempo livre, mas é uma cabeça mais vazia, entre aspas, para pensar, para criar, para ser criativo, entendeu? Isso. Então, acho que a gente é quase que você tem uma área de desenvolvimento dentro dos BPs, né? Tem alguma empresa que tinha... Assim, você já viu isso, não só Brasil, ao redor do mundo? Você já viu empresas em que você tem BPs que eles conseguem dar... Cara, a gente precisa fazer algo aqui para melhorar esse processo teu. Cara, opa, peraí, eu nem imaginava que você ia pedir isso. Eu não sabia. Como é que você sabia que estava doendo aqui para mim, né? Você já chegou a ver isso em grupos que você deve frequentar, pares do mercado? Eu já vi sim, mas eu vi isso não pela característica da empresa necessariamente, mas eu já vi isso pelo spam que o BP atende. Então, o spam é o número de clientes, né, que está embaixo da estrutura. Então, eu já vi BPs com estruturas menores, sendo responsáveis por estruturas menores e que dá essa possibilidade, né, de você olhar todo o dia a dia, mas ainda ter oportunidade, tempo para pensar adiante. Então, eu acho que o spam, ele é bem importante, assim, porque o que acontece hoje, a gente, como BP, às vezes tem um número muito grande de colaborador abaixo, óbvio que a gente não atua diretamente com todas aquelas pessoas o tempo todo, em geral a gente parte, né, atuando muito forte com os líderes, e aos poucos vai descendo a estrutura, mas vamos supor, hoje a gente está num processo de avaliação de performance. Não importa que eu tenha um contato mais frequente com os gestores, a gente vai avaliar todo mundo. Então, eu tenho que garantir que 100% daquela estrutura esteja dentro do fluxo, do programa. Aí vai muita energia, bastante tempo dedicado, né, sessões de calibração e tudo mais. Então, acho que o spam, ele é bem importante nesse sentido. Entendo. Luciana, deixa eu fazer uma virada aqui e te perguntar agora na posição de líder, à frente de um time, como que você vai enxergar isso, não só aí, mas de uma forma geral. Como é que se forma, então nesse lance de como é que se forma um BP, um cara que tem multidisciplinas ali, né? A faculdade prepara o cara para isso? Então se eu faço administração, não sei provavelmente, mas se eu faço um curso de tecnologia, talvez mais voltado para a área de RH, tem uma pós para isso? Tem cursos, você sabe, a pessoa que senta contigo ali para ser um BP, ele já carrega esses conhecimentos ou tem que formar do zero dentro? Como é que é isso? Qual o melhor caminho, né? Para você também, né? agregar isso, né? Todos esses conhecimentos que necessários aí para um trabalho de BP, é isso, né? Olha, eu sei que tem algumas instituições que fazem formação para BP, sim. Eu particularmente nunca fiz nenhuma, mas a gente está programando de fazer uma agora no segundo semestre. Depois eu posso até contar para vocês o que eu achei. Mas eu acredito que o BP, ele se forma muito vivendo a função. Claro que assim, de novo, né, ele tem que ter vindo de... Eu particularmente, Luciana, não acho que BP é uma carreira de início, não acho que a gente comece BP,
Já vi algumas estruturas em que você começa, assim, por exemplo, estagiário do BP, e aí você vira um analista do BP muito suportando, e eu acho que pode ser um caminho, mas aí você entra numas atividades mais transacionais, meio de suporte, vai ganhando maturidade, vai assumindo mais essa frente, né, com o contato com o cliente. Mas, em linhas gerais, eu acho que o BP é um profissional já mais experiente, que já viveu outros subsistemas, e depois ele faz uma transição para esse papel mais de negociação. É um papel mais de relacionamento, eu diria, né? Acho que o BP é um papel mais de relacionamento. E aí, como que eu acho que se forma, né? Eu acho que primeiro é vivendo a função, só que eu acho que tem um papel muito proativo desse profissional, que é, quando vem uma demanda, vamos supor, vamos usar o exemplo da remuneração, e eu ainda nunca tinha respondido uma questão como aquela, eu vou sentar com a minha área especialista e eu vou tentar me aprofundar naquilo, eu não vou pedir só a resposta daquela pergunta específica. Me explica, mas como que você chegou nisso? E como que funciona, entendeu? E aí eu vou tentando ampliar os meus horizontes, né? Para que numa próxima interlocução com o meu cliente eu já conheço mais do que eu conheci na primeira pergunta, né? E eu replico isso para os outros subsistemas, né? Então, se você nunca foi de DO e você vai falar de desenvolvimento, como que eu construo um plano de desenvolvimento individual, como eu falo de sucessão e tal, eu preciso colar na minha área especialista e aprender mais com ela, assim, né? Ampliar os meus horizontes, né? Mas eu acho que tem muito de uma questão que a gente fala de perfil pessoal, que é um profissional curioso, que é um profissional que gosta de estar nessa interlocução com o cliente, que vai atrás das dúvidas. De novo, né? Eu não vou lá só ficar respondendo pontualmente, eu vou buscar aquela resposta para aquela pergunta, mas eu já vou tentar entender como funciona o sistema, né? Eu acho que é assim que um BP se forma, né? E tem uma outra competência que para mim acho que é a primeira de todas, que é inteligência emocional, né? Então o BP, ele lá nos pilares, né, que a Fê falou, né, de resolução de conflitos, e eu acho que a gente está realmente, muitas vezes a gente é convidado a tratar situações que são de desconforto, que são de conflitos. Às vezes o cliente, mesmo a gente sendo BP dele, vem num approach que não é dos mais favoráveis, né, dependendo da circunstância, e a gente precisa ter esse equilíbrio emocional, essa inteligência de saber contornar isso, né, e encontrar a melhor saída, né. Então acho que está mais no perfil pessoal do que técnico. Acho que tem um pouco desse papel investigativo, né? Então, por isso que, de fato, precisa de uma experiência, né, dessa questão de um relacionamento com os clientes, porque nem sempre o problema também está tão claro, né? Acho que tem esse papel de investigar um pouco mais, porque às vezes você pode ouvir do gestor, o problema é salário, o problema é isso e tal, mas eu acho que é importante o BP ter essa leitura da área como um todo, para de fato tentar trabalhar com as variáveis que ela tem ali na frente, né? E obviamente conhecer dos subsistemas de RH é importante para ela saber quais são as ferramentas que ela tem disponível, as ferramentas disponíveis, e como que ela vai conseguir trabalhar com isso no dia a dia, né? Então é também um papel muito interessante de relacionamento com o cliente, né? Como eu vou conseguir resolver o problema daquela pessoa naquele momento, e às vezes como eu consigo identificar qual que é o problema que existe naquela área, né? Então, BP quase que fica no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Entre o cliente e as áreas de expertise, né? Total. Então, eu acho que aí tem muito cuidado para o BP não ser um tirador de pedido e nem para a área de expertise ser uma pastelaria, né? Que a gente brinca. Então, acho que essa relação, ela precisa ser tem que ser muito bem feita, muito bem alinhada para não ter esse tipo de disputa, se é que a gente pode falar dessa maneira, né? Mas por isso que o perfil tem que ser, de fato, experiente, né? Exatamente, para ter essa habilidade, né? E muitas vezes, você trouxe num ponto, né? Às vezes o cliente vem, ele traduz a necessidade dele num aspecto. Então, não é incomum a gente falar, nossa, a pessoa vai pedir demissão, eu preciso reter, eu preciso fazer... Né? E aí você tem que parar e refletir, né? Será que é um aumento salarial que de fato vai reter aquela pessoa? E a gente tem que fazer um processo realmente, só salário? E o que levou a essa situação foi realmente o salário? E aí você vai descobrir que uma pessoa está decidindo sair porque ela não se sente que ela não teve... Ela acha que ela não teve nenhuma ação de desenvolvimento. Ou porque ela nunca recebeu um feedback.
e tá longe de passar por salário ali, né? Tá tudo no cuidado de gestão, né? Tem a ver com a gestão de dia a dia, que ela não sentiu o que acontecia. Então, é bem importante, por isso que eu falo, né, que a gente precisa de inteligência para falar, calma, respira, vamos entender. E você precisa parar para fazer perguntas que o cliente não está a fim de responder, né? Ele está a fim de resolver o problema dele. Sim, aí que é o interessante, você tira o viés do gestor, né, e você filtra essa demanda para as áreas de expertise, seja remuneração, seja qualquer outra área, para poder entender se é um problema ali ou não. Então, o fato do BP entender se é posicionamento na faixa, se é o momento de uma promoção, se não é, esses conceitos de remuneração, por exemplo, vai ajudar a filtrar um pouco mais esse problema, né? Sim, sem dúvida. E a gente propor uma solução que de fato resolva o problema, né? Exato. Porque se eu sair só fazendo o que ele me pede, não necessariamente eu estou ajudando, né? Eu estou só postergando um pouquinho algo que vai voltar a aparecer dali a algum tempo. Isso. Pode ficar algo redundante, né? Então, por isso que essa identificação, esse mapeamento, né, como o Renan também comentou, ele é importante. Às vezes não é só salário, às vezes é relacionamento com chefia, às vezes é clima, às vezes é, né, a questão mobilidade. Então, tem outros pontos aí também que é importante e instigar o gestor a pensar um pouquinho nisso também, né? Esse acaba sendo um papel importante do BP, né? Exatamente. Sabe que eu gosto de uma propaganda do futuro que diz assim, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. São as perguntas, eu ia falar então, disso agora, Emerson. Caraca, que sintonia, meu. Não, a gente não combinou, quem tá ouvindo não foi combinado. A Luciana tá a 110 quilômetros de distância de mim aqui agora, próximo só pela tecnologia. Mas sabe, se é a pergunta que move, Lu, então, cara, tem que ser muito inteligente para fazer algo, né? Porque para você mover uma pessoa a investigar algo, né? Mas continue você agora, eu quero que você diga o que você pensaria. Eu ia falar justamente pra isso. Para gastar essa pergunta, né? Tem que ser uma pergunta interessante, né? Desculpa. Não, eu ia falar assim, que o nosso papel está muito pautado em saber fazer perguntas, né? E às vezes, como qualquer ser humano, a gente fala assim, nossa, isso que eu vou falar é meio... Acho que eu vou fazer essa pergunta, vai parecer que eu não entendi. Vai parecer que é óbvio. E não, a gente às vezes precisa partir de um lugar assim, não existe pergunta óbvia e não existe pergunta boba, e questionar coisas que você acha que já está subentendido e talvez não esteja, sabe? Então é se colocar nesse lugar e não ficar desconfortável, né? E às vezes o cliente reage como isso não está óbvio, e aí você, com toda, né, elegância, não, e continua fazendo as perguntas que você precisa para responder, para pensar nesse todo, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto super sensível que você falou, realmente saber fazer as perguntas. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para a Lu agora, porque, na verdade, eu queria perguntar o que você acha que são os desafios do BP para os próximos anos, assim. A gente gosta muito de antecipar as coisas, né? Então, por isso, não é à toa que o horóscopo é a única seção do jornal que nunca saiu nunca deixou de ser publicada, né? Porque as pessoas querem saber do futuro, né? O que vai acontecer amanhã e tal. Então, eu não podia deixar de perguntar algo envolvendo, assim, a questão do futuro. Mas você respondeu, na verdade, um pouquinho disso antes, que você falou da inteligência emocional, né? E antes de dar um espaço aí para você dizer o que você acha dos desafios no futuro e tal, eu só queria comentar que tem um historiador, aí agora que tá na moda, né? Eu sigo ele, eu gosto muito do que ele publica, do que ele escreve, que é o Yuval Harari, e ele fala que inteligência emocional é o que a gente precisa aprender de ferramenta para o futuro. A gente fica muito preocupado em aprender sistema, aprender inteligência emocional é o que vai diferenciar a gente daqui em diante, né? Que os robôs, é difícil a gente competir com a capacidade técnica aí dos robôs, né? Que ainda estão por vir, que já chegaram, né? Mas a inteligência emocional é algo que um robô não consegue fazer e que a gente vai se diferenciar cada vez mais por isso. Então, eu queria que você dissesse aí um pouquinho mais da inteligência emocional necessária para um BP e os desafios que você encontra aí no futuro. Sabe um outro desafio? Eu não sei nem se eu estou sendo tão visionária assim, mas o que eu tenho percebido, e especialmente o que a pandemia está me permitindo aprender, né, nesse processo, agora a pandemia colocou a gente nesse lugar, né, de todo mundo home office, meio no susto. Empresas que vinham relutando para tomar essa prática agora estão entendendo que é assim que funciona, umas não voltam mais esse ano, enfim, então a gente está se deparando com uma série de novas práticas, mas o que eu tenho visto, e que talvez isso acabe sendo realmente o nosso novo modelo de trabalho, né,
mas o que eu tenho percebido, e aí eu coloco isso como um desafio num futuro que não é nem tão distante, é como que a gente consegue manter a unidade entre os times nesse trabalho à distância, que tem um monte de vantagens, né, de qualidade de vida e tudo mais, mas que também traz alguns desafios para as relações, né? Então, vou dar um exemplo, assim, quando a gente está num espaço físico comum, a gente fala dos encontros randômicos, né? Então, eu, de repente, me deparei com você ali no café, te falei um oi, perguntei como estava a sua família e inevitavelmente, a gente inicia uma conversa e, de repente, eu começo a perceber coisas que, se eu não tivesse feito aquele encontro contigo, eu não perceberia. E isso no papel do BP, que tem a ver com as relações, ele é bem importante. A gente fala eu falo assim que o BP também tem que ser o profissional do cafezinho, né? Não é para ficar só na frente do computador, ou a gente precisa estar circulando, a gente precisa estar com as pessoas, porque muitos temas eles surgem fora da formalidade, né? E o trabalho remoto, ele está trazendo uma realidade assim, para eu fechar com você, sei lá, um assunto que vai levar 5 minutos, eu preciso marcar com você no Teams, né? Porque se eu não puxar ali na sua agenda, eventualmente eu passo o dia todo sem a gente conseguir se falar. Então você entende que agora os assuntos ficaram todos programados, né? Então, assim, e um monte de coisa que eu falo, nossa, eu podia ter falado aquilo, mas, deixa, agora passou, quando eu falar com ele. E aí, de repente, eu não falo mais daquele insight que eu tive, sabe? E eu acho que isso é um desafio para todos e para os líderes é ainda maior, né? Então a gente tem aí uma série de webinars, um monte de estratégia que tenta nos ensinar como trabalhar bem à distância e tudo, mas eu ainda acho que tem um aspecto da pessoalidade ali, do estar junto, que eu acho que a gente ainda não sabe muito bem como vai lidar, sabe? E aí o BP como ponte, como pessoa central que deveria conseguir facilitar isso, sabe? Eu acho que a gente tem um desafio, porque eu acho que nem a gente sabe muito bem. Acho que a gente está sentindo isso nas nossas próprias relações de time e tal, né? Então, quanto mais transpor isso para o cliente, né? Então, isso perfeito, bastante. Você colocou um ponto que eu acho que vai ser o tema da nossa próxima conversa. A gente vamos medir até aqui, aí quando for lá para novembro, dezembro, a gente fala assim, 6 meses, 7 meses depois de tudo, como é que é? Ficou melhor ou pro BP complicou? Porque tinha muita coisa que ele resolvia no cafezinho, aí a gente já dá esse gancho. Muito interessante, Lu. Lu, só para fechar, eu quero fazer a última pergunta, então me ajuda a posicionar aqui, tá o Renan e o Rafa também. Então, que tamanho o BP tem dentro da organização? Ele é um especialista? Ele já passou do Junior Planning Center? Ele está na cadeira do especialista? Ou ele está dentro do nível analista? Onde é que o BP está, na tua opinião? E, enfim, porque eu acho que isso depende de empresa para empresa também. Depende de empresa para empresa. E, para mim, idealmente, o BP é um especialista, é um consultor. Idealmente. Mas acho que funciona, sim, no nível de analista sênior. Né? Acho que ainda funciona. Depende um pouco do nível do atendimento, um pouco do nível da exposição, porque eu acho que um outro aspecto que está relacionado ao tamanho da cadeira é um pouco de autonomia de decisão, né? Então, como o BP está ali na frente com o cliente, dependendo do nível da senioridade do cliente, ele precisa tomar decisões rápidas. Se ele é um nível muito júnior, ele não tem autonomia para tomar muitas decisões, né? Então, o processo acaba também, então eu vou validar, então fica burocrático, fica lento. Então, como eu acho que o BP deveria ter um nível de autonomia maior e de tomada de decisão também, né, poder tomar alguns riscos de forma mais independente, eu acho que idealmente seria um consultor. Mas eu acho que pode funcionar bem em níveis mais sêniores, tá? Depende da estrutura. Legal. Conversamos com a Luciana. Lu, foi um prazer falar contigo. Obrigado por compartilhar um pouco do teu dia a dia, um pouco das suas visões já que você tem para a área diante deste momento e diante de tantas coisas, né? Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Nossa, foi um prazer, passou muito rápido, viu? Pode me convidar mais vezes. Faremos isso, se prepara. Isso é viciante, podcast é viciante. Não é? Eu tava lá um pouco, eu falei pro Emerson que eu sou tímida, ele falou, imagina, eu achei que foi super bem, eu já tô até me convidando pra próxima. Perfeito. Rolando, e a gente nem percebe que passa, né? Isso que é legal. Isso mesmo. Senão que o papo tava muito bom, né? Muito bom. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado, viu? Dá um abraço na Elo aí. E Renan, Fer, Rafa, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Valeu, obrigada, viu? Valeu. Juntos.
Você que está nos ouvindo, muito obrigado mais uma vez. Se tiver no YouTube, não esquece de inscrever aí, dá um joinha nesse vídeo, né? E se tá ativo, né? Fazer toda aquela coisa, né? Muito obrigado, gente, e até o próximo episódio. Tchau, tchau, hein? Tchau. Tchau. Até a próxima.